Olá, gente, a paz do Senhor. Hoje nós estamos estreando o nosso podcast Eu Sou Uma Delas e eu sou a irmã Tatiana Lima. E eu sou a Gisele Valério, do Rosa de Saron. Estamos aqui no primeiro episódio do podcast Eu Sou Uma Delas. Nós estamos aqui juntamente com a nossa querida e amada irmã Socorro de Maria. Está nos dando a honra, a alegria de estrear esse podcast que é nosso, né, gente? E ela vai estar aqui falando para nós algumas coisas, né, tirando algumas dúvidas que nós temos. E está conosco aqui no nosso Instagram algumas irmãs ali do Rosa de Saron, as mulheres que também é uma delas. Dá a paz do Senhor, a irmã Socorro de Maria, para essas mulheres que estão assistindo a gente hoje aqui. É a nossa pastora, irmã Socorro de Maria, está nos dando essa alegria, essa honra. Pronto, paz do Senhor para vocês, para nós também é uma alegria estarmos aqui. E eu quero, antes de tudo, parabenizar ao Rosa de Saron, principalmente a nossa querida Tatiana e Gisele, né, pela iniciativa desse podcast. É uma oportunidade da gente estar falando de Jesus e falando também do nosso tema de 2023, que é Eu Sou Uma Delas. Por isso que nós estamos aqui. Nós fazemos parte, você que não pertence ao Rosa de Saron, nós fazemos parte da Igreja Assembleia de Deus de Messejana, e o Rosa de Saron é o nome do nosso departamento Rosa de Saron, e dentro desse departamento nós temos um conjunto de mulheres, e esse conjunto está, esse ano de 2023, fazendo 41 anos de existência, e o tema da festa, do aniversário, e também o tema do ano da Unisadem, que é a União de Senhora da Assembleia de Deus de Messejana, é Eu Sou Uma Delas. E nós estaremos trabalhando esse tema, sabendo que cada uma de nós foi chamada pelo Senhor, e você que nos assiste pode, nesta oportunidade, se apresentar a Jesus e dizer: Jesus, eu sou uma delas, eu também sou uma chamada por ti, e eu quero fazer a tua vontade cada vez mais. Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que a referência desse tema, né, como a pastora nos deu, está em Lucas 8:2. E exatamente. Eu gostaria de que a nossa amada pastora, irmã Socorro de Maria, pudesse explicar um pouco sobre esse tema, né? Como que surgiu esse tema, Eu Sou Uma Delas, e explicar um pouco sobre justamente esse versículo aí, que se encontra em Lucas 8:2. Fala um pouco aí, explica pra gente. Pronto, na realidade, quando Deus colocou no nosso coração o tema Eu Sou Uma Delas, não só fazia referência às mulheres que são citadas no capítulo 8, 2 e 3 de Lucas, mas também a toda a galeria de mulheres da Bíblia que Deus usou durante todos os tempos. Desde a primeira mulher, Eva, que Deus fez assim de uma forma maravilhosa. E depois nós temos Sara, e depois temos Débora, e tantas outras mulheres, Ana, Raquel, Leia. E cada uma dessas mulheres, a gente pode aprender com elas. E trazendo mais para perto de nós utilizamos como referência para o tema o capítulo 8, verso 2 e 3 de Lucas, sim, que fala das mulheres que serviam ao Senhor com as suas fazendas. Eu vou até ler aqui o texto, que diz assim, o capítulo 8 de Lucas, a partir do verso 1, diz: E aconteceu, depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Aí o verso 2 diz: E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, como Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes,
Susana e muitas outras que serviam com suas fazendas. É interessante que o ministério de Jesus ele era financiado pelas mulheres. E a gente encontra muito isso no nosso meio, principalmente no departamento Rosa de Saron, da sede. É um departamento que sempre está pronto a cooperar com a obra de Deus. E quando nós precisamos de alguma coisa, parece que essas mulheres elas fazem de tudo para estar ajudando, para estar cooperando. E eu creio que esse tema ele se encaixa muito bem no Rosa de Saron, porque é um departamento que realmente tem se disposto a servir ao Senhor e a se colocar na presença de Deus para ser usado, né? Às vezes, por exemplo, quantas vezes se precisa de alguma coisa, de ajudar o próximo, de fazer algum trabalho que envolve a parte financeira, e elas sempre estão prontas para cooperar. Não que isso seja assim a coisa mais importante. Na realidade, o texto aqui fala mais diretamente que essas mulheres serviam a Jesus com as suas fazendas, ou seja, com o seu dinheiro, com aquilo que elas tinham, que podiam contribuir. Elas realmente financiavam a obra de Jesus. E a gente encontra mulheres que têm se colocado à disposição de Deus para servir ao Senhor, tanto na área financeira como em qualquer outra área. Irmã Socorro de Maria, quando nós observamos esse texto, a gente vê muitas mulheres improváveis, né? A gente vê muitas mulheres improváveis. Eu acredito que quantas mulheres se acham pequena, né? Nessa questão de achar que pode oferecer algo para o Senhor. E aqui no texto a gente observa também que Jesus, ele acreditou nessas mulheres, né? O que você pode dizer para essas mulheres que estão nos ouvindo, que acha que não tem algo que possa oferecer para o Senhor, mas a gente observa que Jesus, ele sempre comissionava essas mulheres, sempre acreditava nessas mulheres, que elas teriam algum potencial para servi-lo, né? A gente observa que ele chamou elas para servir, né? Ele chamou essas mulheres para servir. Eles comissionaram ela de alguma forma. Então, se eu comissiono alguém, eu acredito que ela tem algo para me oferecer. Mas a gente vê que ali era a mulher Madalena, né? Algumas mulheres improváveis da Bíblia que Jesus acreditou, mas que chamou ela. O que a irmã pode dizer para essas mulheres, quem sabe não está acreditando nesse tão potencial que eu acredito que elas possam ter? Assim, o Evangelho de Lucas, se a gente observar, é o evangelho que mais trata da relação de Jesus com as mulheres. Sim. O evangelista Lucas, ele registra vários textos. Só ele registra. Por exemplo, digamos, Lucas tem vários textos que só ele registra. Só ele registra. Por exemplo, a oferta da viúva. A oferta da viúva, essa ele registra e também Marcos registra. Mas muitos textos só Lucas registra. Por exemplo, o nascimento de Jesus, quando foi anunciado o nascimento de Jesus para Maria, só Lucas registra. Ninguém registra mais, nenhum dos 4 evangelistas, certo? Então, parece que Lucas escreveu o evangelho direcionado mais para as mulheres. Lucas, ele era grego, né? Ele era grego, ele não era judeu. Já Mateus, ele era judeu, e ele escreveu o evangelho de Mateus mais direcionado para os judeus mesmo, para os judeus. Já Marcos, ele escreveu o evangelho já mais direcionado para os romanos, né?
e que era a nação que dominava na época. Já João, ele já tem um evangelho já direcionado para a igreja. E quando a gente abre o evangelho de Lucas, a primeira coisa que a gente encontra é a história de uma mulher chamada Isabel. Nenhum outro registra Isabel, mãe de João Batista. Era uma mulher estéril, improvável, né? Improvável. Ninguém contava com Isabel, porque Isabel era estéril, e ser estéril, na época, significava, é como se fosse amaldiçoada, era uma desonra, certo? Era anátema, né? Que eles chamavam. Então, é como se a pessoa carregasse consigo uma maldição. Então, Lucas começa mostrando Isabel, né? Uma mulher improvável. Depois aparece Maria, uma jovem também, simples, de Nazaré, e que o anjo aparece e só Lucas registra isso. Só Lucas registra. Depois a gente vê, por exemplo, no capítulo de número 7 de Lucas, a mulher pecadora, a história da mulher pecadora e da viúva de Naim. Só Lucas registra. Ninguém registra esses dois episódios, a não ser Lucas. Depois, no capítulo 8, tem a história, é onde a gente chegou, né? Sim. Madalena, Joana, Susana, as mulheres que financiavam o ministério de Jesus, só ele também registra. Quando a gente chega no capítulo 10, a gente encontra Marta e Maria. Jesus visitando Marta e Maria, aquela primeira visita que é registrada, né? Onde Marta tem prazer de servir. Sim. E Maria tem prazer de ouvir Jesus, de estar aos pés de Jesus. Quando a gente chega no capítulo 18, a gente encontra Jesus contando uma parábola, e nessa parábola ele cita a história de uma viúva que bate na porta do juiz. Era uma viúva que precisava que Deus que o juiz resolvesse a sua causa. Sim. E Jesus usa isso como uma tipologia da nossa vida de oração, que nós precisamos orar, ser persistente, não desistir, mesmo que as coisas pareçam que não vão dar certo. Mas a gente precisa bater até receber a vitória. Então, aquela viúva, ela estava batendo na porta de um juiz iníquo. Era um juiz que não costumava olhar para a viúva, mesmo porque na época ser viúva também era uma situação de muito desprezo, né? Muito desprezo. E aquela viúva bate na porta do juiz até o juiz resolver a causa dela. E Jesus usa isso e diz, olha, se aquela viúva teve sua causa resolvida com um juiz ímpio, iníquo, quer dizer, quanto mais quando você pede a Deus, quando você pede ao Pai. Aí era Jesus dizendo, olha, vocês têm tudo para que possa alcançar a vitória. No capítulo 13 de Lucas, a gente encontra outra história de uma mulher que só Lucas registra. É a história da mulher encurvada. Essa é tremenda, porque aquela mulher, ela era encurvada porque ela tinha um espírito de enfermidade. Há 18 anos. Há 18 anos. E interessante que ela, no dia de sábado, ela não fica em casa, ela vai cultuar, né? Deus. É interessante. Ela vai cultuar no dia de sábado lá na sinagoga. E é interessante que na sinagoga,
Ainda hoje tem sinagogas tradicionais que elas são assim. Tem um pavimento superior. Nesse pavimento superior, as mulheres ficam. E lá, na frente das mulheres, tem um véu. E os homens ficam embaixo. E os homens... eu visitando uma sinagoga, eu perguntei para o guia, para que aquele véu? Ele disse, para os homens não verem as mulheres. Né? Os homens não podiam ver as mulheres viam os homens, mas os homens não viam as mulheres. E os homens não ocupavam o mesmo espaço das mulheres, os homens ficam embaixo e as mulheres no pavimento superior. Né? E aí, Jesus entra na sinagoga e Jesus consegue enxergar aquela mulher além do véu, né? Interessante. Além do véu. Quer dizer, o véu não permitia que ninguém visse aquelas mulheres, mas Jesus consegue. O olhar de Jesus é penetrante e consegue enxergar a mulher além do véu. Então, quando Jesus enxerga aquela mulher que está há 18 anos, oprimida por um espírito de enfermidade, Jesus a chama para si. Aleluia. E quando Jesus chama, com certeza, foi um motivo de muita crítica, porque, de repente, Jesus quebra um protocolo para abençoar aquela mulher. Aleluia. Ele a chama a si. E mais ainda, num sábado. Num sábado. Segundo protocolo quebrado. Segundo protocolo quebrado. Aí a mulher desce, certo? E chega perto de Jesus. E Jesus diz, estás livre da tua enfermidade. A gente aprende com isso que só pertinho de Jesus a gente tem vitória. Glória a Deus. Amém. Então você pode ser uma mulher vitoriosa. Como? Pertinho de Jesus. Pode ser Só uma delas, né? pertinho de Jesus. Pode ser. Uma delas que pode ser abençoada, né? Então tem muitos outros, por exemplo, capítulo 15, aquela parábola da dracma perdida, que Jesus usa a história de uma mulher, só Lucas registra. Porque existia, assim, um certo tabu com relação às mulheres. Como Lucas era grego, ele tinha mais abertura de escrever sobre as mulheres. Já Mateus, não. Mateus, quando ele fala, por exemplo, na multiplicação dos pães, ele só conta os homens. Aí diz, fora mulher e criança, porque mulher não era contada. Então, mulher não era contada. Mas tem algo tremendo, irmãos. Tem algo tremendo nessa história. Um dia, Jesus rasgou o véu. E quando Jesus rasga o véu, ele está dizendo, as mulheres também têm acesso a mim. Aleluia. Então, Deus. você é uma delas. Não há desculpa, você é né? uma que tem acesso Glória a a Deus. Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Louvado seja Deus, o nome né? do Nós Senhor. todos temos acesso a Jesus. É. Irmão Socorro de Maria, nós vimos vários exemplos, né? Acabamos de aprender com a nossa amada irmã Socorro de Maria, citou várias, não só uma. Isabel, Maria, a viúva, né? A mulher encurvada. E a pergunta que não quer calar, quando foi que a irmã sentiu ou descobriu que era uma delas? Bom, Conta pra nós um pouco aí, como foi que Jesus a comissionou? na realidade, assim, ser uma delas é ser seguidora de Jesus, né? Isso é ser uma delas. É seguir a Jesus. É amar a Jesus, é se deixar trabalhar por Jesus, é se deixar guiar por Jesus. E eu nasci num lar tradicionalmente católico, né? Família católica, tradição católica. E assim, olhando
num raio 500. onde a mente alcançava, eu não conseguia encontrar nenhum parente evangélico da minha família. E de repente eu fui sempre uma pessoa privilegiada, assim, abençoada. Muita gente vai a Jesus na dor, mas eu fui a Jesus na vitória. No amor, né? Na vitória, na gratidão, no sentimento de gratidão. E eu sempre vi assim, tudo que eu fazia dava certo, né? Tudo que eu fazia dava certo. Agraciado. Eu quero essa fazia. essa receita. De fazermos as coisas e darem certo. Eu era estudante, né? Tal. Todo mundo quer entrar na faculdade. Na minha época era difícil entrar na faculdade. Muito difícil. Sim. Hoje é fácil, né? Tá online, todo jeito, né? Tem todo Distância. jeito. Mas na minha época, não. Era muito difícil entrar na faculdade. Mesmo porque não tinha quase faculdade, né? Sim. Aqui em Fortaleza, por exemplo, nós tínhamos a UFC, que é a Universidade Federal. Uma das mais difíceis, né? A UES, que é a Universidade Estadual. Uhum. E a gente tinha a Unifor, né? Que era particular. E muito cara, né? Por sinal, na época. Aí eu fiz vestibular, chegou a minha época de fazer vestibular, fiz vestibular. Quando eu fiz vestibular, eu tirei o 2º lugar na UFC, o 1º lugar na UES. Aí na Unifor eu nem fiz, porque eu já tinha que escolher, né? Então, aí entrei na faculdade com facilidade. Eu fiz concurso público, entrei com facilidade. Nunca encontrei dificuldade. Era muito inteligente, Era né, muito mulher? inteligente, não foi uma improvável, Escuta. mas Deus escolheu mesmo assim. Escuta o Graças ao testemunho. Senhor. Pronto. Vou Aí, pegar a dica. aí começou a brotar dentro de mim um sentimento de gratidão Glória a Deus. E como eu era católica, Aí que vem o mistério. Escuta como só. eu era católica, eu fui me dedicar mais ao catolicismo, né? Por exemplo, na época veio o Papa João Paulo II, Eita, eu lembro. né? E a gente foi lá pro Castelão, né? Eu lembro. Ouviu- Eu era não, criança. Não era da minha época. Eu lembro, a minha mãe foi. Ver o Luiz Gonzaga recebendo o João Paulo II, tocando a sanfona e dizendo Era João criança. Paulo II, cantando lá. Quer dizer, eu participei daquele movimento todinho. Aí fui cada vez mais envolvida por esse sentimento de gratidão e me dedicando cada vez mais à minha religião, na época. Bom, aí eu recebi um convite para participar estava chegando no Brasil a Renovação Carismática Católica. Sim. Certo? O que é essa Renovação Carismática Católica? Eles creem no batismo com o Espírito Santo. Creem nos dons espirituais. Aí eu recebi o convite. Uma colega da faculdade me convidou para participar de um retiro. O carnaval eu sempre participava. De retiros. Não, de retiro não, de carnaval. Do próprio carnaval. Do próprio carnaval. Porém, era agora, como eu estava bem envolvida com esse sentimento religioso, eu disse, agora eu vou me dedicar a Deus. Aí, fui para esse retiro. E a minha colega lá da faculdade disse, olha, Nós achando que ela ia dizer que ela ia pular o carnaval. leia Atos 2. Leia Atos 2, né? Porque era uma coisa nova, né? A renovação carismática, quando ela Sim. chegou, ela se chocou, assim, com a Igreja Católica
tradicional. E eu li, quando eu li Atos 2, que eu vi os discípulos sendo cheios do Espírito Santo, com línguas repartidas como que de fogo, aí eu disse, olha, isso aí deve ser para o Papa, porque é um homem muito santo. Pronto. Essa era a minha visão. Essa era a minha visão. Só que lá, a gente estava assim numa vigília, né? Que eles trabalham assim, semelhante algumas coisas semelhantes aos pentecostais. Aí a gente estava numa vigília. De repente, naquela vigília, Deus me encheu do Espírito Santo e eu comecei a falar línguas. Glória. Eu fui subindo, eu me senti bem alta assim, e eu ouvi, eu não vi, eu ouvi o som como de um vento impetuoso, né? E aquele vento foi me envolvendo e de repente eu fui sendo cheia do Espírito Santo. Eu fui batizada com o Espírito Santo ali, certo? Só que naquela noite, naquele grupo, vários jovens foram batizados com o Espírito Santo, mas todos que foram batizados com o Espírito Santo verdadeiramente, né? Eles partiram agora em busca de algo mais. Sim. Então, a gente entendeu que tudo estava indo bem, porém, algo era errado, porque, por exemplo, nós estávamos uma vez numa vigília, e no meio da vigília trouxeram uma imagem de escultura e colocaram no meio para ser adorado. Então, naquela noite, muitos jovens saíram dali, muitos jovens saíram dali porque sentiram que realmente não dá para compartilhar a idolatria com Algo errado que não estava certo, né? Com aquilo que a Bíblia manda. Com certo? o santo mesmo. Né? Isso. O que é santo. Aí eu comecei a orar e pedir a Deus onde Deus queria me colocar. Eu ainda levei 8 meses buscando em Deus qual a igreja que Deus queria. Até que Deus me revelou que ele tinha uma chamada para mim dentro da Assembleia de Deus. Aí eu perguntei para Jesus, e a congregação, né? E a renovação carismática, seria isso? Não, a renovação carismática eu já tinha deixado, né? Depois que eu fui batizada com o Espírito Santo. A irmã sentiu que estava faltando algo, né? Era, sentia, exato. Ela estava ali, foi envolvida, mas é como se estivesse faltando alguma coisa. E entendeu? a congregação? Aí Deus me colocou numa congregação bem pequenininha, lá no subúrbio, que eu disse, Deus, como é que eu vou conviver aqui, Senhor? Porque intelectualmente eu era bem evoluída. O QI era evoluído, né? Hoje não, hoje a gente sabe que as nossas Assembleias de Deus são cheias de jovens talentosos, a gente encontra meninas, a menina diz, não, eu faço mestrado, eu fiz mestrado, eu sou formada nisso, sou formada naquilo, mas na minha época a gente não encontrava, certo? A gente não encontrava. E nessa subcongregaçãozinha lá no subúrbio, era de pessoas muito simples, certo? E eu era universitária, e de repente eu tinha que congregar ali com pessoas muito simples. Isso foi assim um choque, mas Deus estava trabalhando na minha vida, porque hoje eu trabalho na periferia. Hoje eu entendo que ali era Deus dizendo assim, olha, você tem que ir por aqui, porque você vai trabalhar aqui, entendeu? Sim. Mas a gente que vem assim, a gente se acha, né? A gente acha que a gente... Mas Deus vai quebrando, a gente vai quebrando. Eu lembro que tinha um irmãozinho que, meu Deus, aquele irmão vinha de bicicleta, sabe? Chegava suado, levantava a calça assim,
para ficar refrigerando as canelas. Eu achava aquilo tão ridículo. E o inimigo, ele dizia assim, sai daí, que aí não é teu lugar, certo? E eu dizia assim, Jesus, mas tu me botou foi aqui. E eu chorava, era um conflito. Eu, como nova convertida, enfrentei esses conflitos, né? Conflito, porque a gente, Peraí, Deus a vem irmã foi trabalhando. batizada, né? Foi batizada com o Espírito Santo, né? E orou. Deus revelou. Não teve um convite, não teve nada. A senhora procurou uma igreja e se direcionou. Sim, exato. Glória Aí a Deus. eu orei e Deus me disse que era... Por sonho. Não, Deus foi me dizendo... Vou lhe impulsionando Foi pelo me Espírito impulsionando. Santo. Deus foi me dizendo que eu deveria... Que a chamada que ele tinha comigo era na Assembleia de Deus. Glória a Deus. Bom. Certo? Aí eu disse assim, sim, Senhor, eu aceito essa chamada na Assembleia de Deus. Porém, eu quero que tu me diga qual a congregação. Né? Aí eu fui estudar tudo de Assembleia de Deus. Eu já sabia de tudo. Eu sabia tudo do metodista, né, com o pai. eu sabia tudo dos batistas, eu sabia tudo dos presbiterianos, né, que eram as igrejas que tinha na época. Hoje tem igreja demais, hoje não dá para saber não que é igreja demais. Então eu sabia tudo. Aí Deus me disse assim, olha, eu quero você na Assembleia de Deus. Aí eu sabia tudo da Assembleia de Deus, né? Eu fui estudar. Deus. Eu era estudante, eu gostava de ler, eu gostava de estudar, eu gostava de saber. Aí fui estudar a Assembleia de Deus. Aí eu disse, Senhor, tá bom, eu vou te servir na Assembleia de Deus. Mas qual a congregação? Aí Deus me leva para essa subcongregação, lá no subúrbio, lá longe, né? E eu disse, é aqui, Senhor? O Senhor disse, é aqui, certo? Aí eu fui para essa igreja, como eu era assembleana já, né? Eu ainda não tinha confessado Jesus, mas eu já era assembleana, porque Jesus já tinha me dito. E já era batizada. E já era batizada com o Espírito Santo. Aí eu já andava como os assembleanos, né? Quer dizer, da época, né? Hoje os assembleanos são mais modernos, né? Mas aí eu andava de saia, certo? Eu andava de saia. Aí eu fui para reunião de jovem, naquela congregação. Mas nessa congregaçãozinha, eu fui para uma reunião de jovem com uma amiga minha, certo? Aí, quando eu chego lá, aí Deus disse assim, é aqui que eu lhe quero. Glória a Deus. Aí eu disse, Senhor, aqui. E o Senhor disse, é aqui. Aí eu disse assim, pois tá bom. Eu entrei aqui, todos me saudaram com a paz do Senhor. Eu dobrei meu joelho como os assembleanos dobram. Orei, certo? E ninguém aqui sabe que eu não sou evangélica. Ninguém aqui sabe. Então, e aqui é uma reunião de jovem, é privado, é só jovem crente que tem aqui. Inclusive, para eles eu sou crente. Então, nessas reuniões não tem apelo, Jesus. Tu sabe que não tem apelo. Quem faz apelo em reunião de jovem crente? Ninguém. Porque não tem apelo. E eu já sabia disso, eu era acostumada aí já, certo? Aí, o Senhor disse assim, mas é aqui que eu te quero. Aí o Senhor foi, aí eu disse assim, pois tá bom. Pois então, se é aqui, que antes de eu sair daqui, que tem um apelo. Glória a Deus. Ai, Jesus. Aí, que coisa Jesus linda. é lindo. Aí eu fui, aí oramos, testemunhando. Naquele dia, o estudo bíblico me trouxe algumas dúvidas, me respondeu algumas dúvidas, Sim. né? Me esclareceu algumas dúvidas. Aí eu falei assim, aí eu fiquei, se for aqui, então tem que ter apelo, porque... Ainda fez prova, a mulher. Aí, Eita, glória. vamos encerrar. Todos os jovens deram as mãos para orar. Aí quando, irmão, ore. Quando o irmão ia levantando a oração, que ele fechou os olhos para levantar a oração, aí ele disse, olhou para mim e disse, a irmã Rosinha, que era a colega que eu tinha ido, né? A irmã Rosinha já é crente, aceitou Jesus quinta passada.
E você, faz tempo que é crente? Já faz tempo que aceitou Jesus? Olha aí. Aí eu disse, não, ainda não confessei Jesus. Aí ele fez o Glória a apelo, né? Deus. Mas ele já ia orando quando ele foi tocado Pelo Espírito para Santo. perguntar quanto tempo eu tinha de crente. E eu não Glória a tinha Deus. ainda, quer dizer, não tinha confessado Jesus ainda. Foi Tá lhe dada a bom? Crente eu já era, oportunidade. porém não tinha confessado Jesus. Aí ele fez o apelo e eu aceitei Jesus. E interessante, na mesma noite eu cantei no conjunto de jovens daquela congregação. Glória a Deus. Quer dizer, naquela noite eles já me colocaram no conjunto. Fizeram certo? Não sei, mas fizeram Mas deu certo. impulsionado Mas por o Espírito Deus. Santo estava Mas já Deus trabalhando, deu né? certo. Impulsionado por Deus. É. E eles cuidaram bastante de mim, né? E eu demorei pouco por lá, porque Jesus tinha pressa, com né? menos de um ano, Jesus tinha pressa, com menos de um ano eu já estava Jesus tinha casando pressa com Moacir. por vaso. Isso aí. Então já parte para a situação da senhora ir para uma congregação que foi onde conheceu o pastor Moacir? Exatamente. Agora aí, interessante, né? Olha como Deus trabalha. Era uma subcongregação, num bairrozinho lá do subúrbio, tá? Hoje não, hoje lá já cresceu a cidade, lá já é, o bairro lá já é bem mais elitizado. Não vou citar, não. Aí, Curiosidade. aí Produtor curioso. interessante. Lá, naquela mesma reunião de jovem, eu fiquei congregando lá, né? Eu não morava tão perto de lá, mas era mais ou menos. Aí eu fiquei congregando lá, com uns 3 meses de crente. Eu estava... Aí começaram as lutas, porque a minha família me rejeitou totalmente. Minha mãe não me aceitava, disse que se fosse com a história de crente eu podia ir morar na casa do pastor, que ele não queria crente lá. E eu já tinha minha independência, assim, eu já tinha minha casa, eu morava com meus irmãos numa casa nossa, né? Porque eu trabalhava, eu já era independente financeiramente, certo? Eu já era independente financeiramente. E eu, lá na minha casa, eu não tinha liberdade de orar, porque meus irmãos, se eu orasse, eles saíam da mesa. E a minha mãe disse, olha, se for para vir para cá, ela usou até essa expressão, com essa história de crente, pode se arranchar, né, na casa do pastor, porque eu não quero crente aqui não. Eles adoeceram, meus pais adoeceram mesmo de cama, de vergonha de ter uma filha evangélica, né? Hoje, para a glória de Deus, Uau. a minha família é quase toda evangélica. Glória a Deus. Então, a gente, mais ou menos com uns 3 meses, menos de 3 meses, eu estava lá na oração, chorando assim, e pedindo, Senhor, me dá um lar crente, porque era o meu desejo, né, ter um lar crente. Só que eu não pedia casamento, eu pedia um lar, né? Um lar crente, era isso que eu queria, eu não estava pedindo casamento. Aí quando terminou a oração, que a gente se levantou, né? Tava todo mundo de joelho, levantou, aí tinha um jovem visitante. Tinha um jovem visitante. Ah, tem um jovem aqui visitante, né? Quem olhou primeiro para quem? Tem algumas perguntas? Um jovem visitante. Aí o jovem vai, aí apresentaram o jovem, né? Aí deram a oportunidade para ele dar um testemunho. Aí ele falou assim, olha, irmãos, orem por mim, porque eu moro numa residência universitária, eu trabalho na Chesf, é um ambiente muito difícil, eu faço administração de empresa na UES, e é outro ambiente difícil,
Então, eu preciso muito das orações, certo? Então, quando ele falou isso, aí eu... Porque, preste atenção aqui. Os olhos brilharam. O meu desejo... Gente, se liga aí, vem a parte boa. O desejo que eu tinha no meu coração, né? E que hoje eu entendo que não era desejo, era a revelação de Deus. Sim. Era casar. Agora pergunte por quê, que eu não sei. Casar com um jovem que cursasse administração de empresas na UES e trabalhasse na Chesf. Não. Agora, interessante. Sério, irmã Socorro. Sério. A senhora Quando o rapaz descreveu isso ao Escreveu. Senhor. Sim. Deus Quando é o fiel. rapaz disse... Olha as solteiras de plantão. Solteiras de plantão. Quando o Pega a rapaz dica. falou assim, que trabalhava na Chesf e fazia administração de empresa na UES, aí eu disse, olha aí. Tem como aproximar mais? Estão dizendo que tá baixo. Na live do Instagram. Só se tirar do... É no celular. Aí Tira, quando amiga, falou tá bom. isso, aí eu, Pode tirar. na realidade, aí foi meus olhos que brilharam, né? Eita! Foi os Aí eu olhos. Deixa eu falar. catuquei assim a minha colega, aí eu disse assim, o moço aí não é de se botar fora. Olha. Aí a minha colega foi e falou assim, não faz meu gênero. Eu disse, mas faz o meu. Uau! Glória, deu um decreto logo. Meninas Recebe, solteiras, amiga. ainda há esperança. Profetiza nessa terra. Aí daí pra frente, Deus foi trabalhando, foi muito rápido, muito rápido. Isso era Sim, fevereiro, né? Quando foi em junho, a gente estava começando a namorar, né? 45 dias depois, a gente já estava noivo. Foi rápido. E quando a gente só não casou logo, porque os dois eram estudantes e os dois trabalhavam. Então, a gente esperou as férias, né? Para poder a gente casar. Mas entre namoro, entre se conhecer e casar, foi menos de um ano, né? E a gente está aqui até hoje. Glória a Deus. Quantos Comendo- anos? comendo- Bodas de... 40 anos comendo sal junto. Uau! Ainda há glória. esperança. É muita bênção, é muita Ainda há glória. esperança. Mas Louvado- assim, tudo Deus dirigindo, tudo Deus, né, Conduzindo. conduzindo. Na verdade, a gente entende que Deus, ele escolhe pessoas, ele usa pessoas, tanto pessoas prováveis, né? Pessoas aptas, pessoas que têm são fortes, são inteligentes, mas Deus também escolhe aquelas que por um momento se acham menores, se acham incapazes, se acham falhas, imperfeitas. Muitas de nós mulheres temos essas características que a gente vê em muitas de nós. E Deus mesmo assim usa essas pessoas, usa essas mulheres. E a senhora, irmã Socorro, se inspira em alguma personagem dessa da Bíblia, dessas mulheres, uma em específico, e que qualidade esta mulher tem, que a senhora se inspiraria, que a senhora se revelaria com essa pessoa, com essa personagem? Na realidade, eu não me inspiro assim em nenhuma personagem assim da Bíblia. Não, eu não me inspiro, mesmo porque eu tenho exemplos, né, delas, né, muitas. Tem mulheres que são fantásticas, né? Por exemplo, quando eu ministro, eu amo ministrar sobre a Sunamita, né? Sunamita, lá no capítulo 4 de 1 Reis, 2 Reis, né? Acho que é 2 Segundo Reis. Reis, É 2 pastor. Reis, capítulo 4. Aí eu amo ministrar sobre ela. Eu até digo assim, que se ela tivesse um fã-clube aqui, eu iria ser a presidente do fã-clube da Sunamita, porque ela é uma mulher fantástica, sabe? Ela é uma mulher... Admirável, né?
Primeiro, é uma mulher que ela é sensível à obra. Ela é uma mulher rica, né? Ela é uma mulher bem colocada na sociedade. A gente vê que ela pertencia à nobreza da sociedade Sim. da época, certo? Morava nessa cidade chamada Sunem. Sunem, na realidade, a palavra Sunem significa terra do descanso. Ela tinha um problema grave, porque ela era estéril. Mas ela não deixava que esse problema atrapalhasse a vida dela, não. De jeito nenhum. Ela não olhava para o problema, ela olhava não para aquilo que ela não tinha, mas para aquilo que ela tinha. E é isso que nós precisamos fazer. Sim. É olhar para aquilo que a gente tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Né? Todo mundo tem. Todo mundo tem alguma coisa para oferecer, para inclusive, nesse mesmo capítulo, ele começa contando a história daquela viúva que perdeu o marido, né? Sim. Aí ela procura Eliseu, o profeta Eliseu, e diz, olha, meus filhos vão ser levados como cativo, porque na época, se você não tinha dinheiro, pagava com os filhos, se não tinha como pagar com os filhos, pagava com a pessoa mesmo, ia ser escravo, mas tinha que pagar o que devia. E quando Eliseu disse, o que é que tu tem? Ela disse, eu não tenho nada. Não tem nada? Tem certeza que você não tem nada? Não, para não dizer que eu não tenho nada, eu tenho uma botija com um pouquinho de azeite. Então você tem. Então todos nós temos. Certo? Todos nós temos. E a sunamita, ela tinha muito. Mas também ela não tinha. Porque ela não tinha capacidade de gerar. Ela era estéril. Uau. Então, o que a gente precisa é olhar para aquilo que a gente tem. E não para aquilo que a gente não tem. Uau. Todos nós temos. Você tem. Você que nos escuta, você tem alguma coisa. Então, a sunamita, eu acho um exemplo fantástico. Ela era uma mulher de visão. Ela via, não ela, mas ela via a obra. Sim. Ela via a necessidade da obra. E quando ela vê Eliseu passando, ela diz, eu vejo que esse que passa por aqui é um santo homem de Deus. Mas aí ela vê muito além. Esse homem precisa ser ajudado, ser cuidado. Né? Ela não teve só empatia, né? Teve misericórdia, né? Exato. Então, ela viu que a obra precisava dela. Então, ela prepara um lanche, chama Eliseu toma aquele lanche, e aí dali por frente, Eliseu gostou tanto que toda vez que vinha à cidade queria ir fazer uma boquinha lá na casa dela. Mas ela também era uma mulher que tinha visão dos riscos, do perigo. Né? E isso aí também a gente precisa, para mim ela tem um grande exemplo. Quer dizer, nós vivemos num mundo onde as tentações nos rodeiam. Sim. Então ela era uma mulher nova, sim. O profeta certamente era novo, certo? O marido dela era velho, certo? E para esse homem ficar frequentando a casa dela, primeiro, ia ter, talvez tivesse algum falatório, né? Tivesse alguma dificuldade. Talvez o marido ficasse enciumado, certo? Aí ela chama o marido e diz, olha, eu vejo que esse que passa por aqui é um santo homem de Deus. Façamos para ele. Aí ela diz, um pequeno quarto. Ela não diz um quarto, ela não diz uma casa, ela não diz uma mansão. Porque ela podia, eu vou dar uma mansão para o profeta. Poderia despertar ciúme com o marido, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Sim. Então ela era muito sábia, né? Sim.
Muito sábia. Não deixou de se deixar ser usada e tocada pelo Espírito Santo, né? Mas preservando Mas preservando a família. a integridade, né? A família, da família. a reputação. Que é isso que a gente precisa fazer. Sim. Deus nos chama para servir, Deus nos chama para a obra, mas nós precisamos, nossa primeira chamada é família. Principalmente nós que somos casadas, nosso primeiro ministério é de esposa, depois vem de mãe, né? Aí, a partir daí, você pode servir na igreja. Então, você não pode negligenciar essas 2 etapas ministeriais. Não podemos. E a Sunamita, ela trabalhava assim. Ela tinha esse cuidado. Prudência. Você vê que quando ela chega, ela constrói, aí ela põe nesse quarto tudo que o marido precisa, tudo que o profeta precisa. Põe luz, põe mesa, põe cadeira, põe cama, né? Põe tudo que ele precisa. Pronto. Ele agora tem onde ficar. Só que o profeta, quando chega lá, ele se sente tão agradecido que diz, eu preciso restituir essa mulher, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não mereço isso aqui, certo? Então, eu preciso restituir. O profeta, na época, era uma autoridade e ele tinha acesso às autoridades. Sim. Então, ele manda chamar a Sunamita. Aí ela vai tranquilamente, vai lá atender o chamado. Quem sabe ele precisava de um chá, ou quem sabe ele estava doente, estava precisando de alguma coisa, de alguma ajuda. Aí ela vai. Quando ela chega lá, pois não, profeta. Aí o profeta olha para ela e diz assim, olha, nós estamos gratos, eu queria fazer alguma coisa, né, para retribuir. Ela disse, não, profeta, não precisa. Eu moro no meio do meu povo, eu tenho acesso ao rei, eu tenho acesso ao exército, eu tenho acesso às autoridades, eu tenho acesso a tudo, certo? Não se preocupe. Aí ele disse, mas se precisar falar com você, intervir aí com alguém, com alguma autoridade, não, eu tenho acesso a esse povo todinho. Não precisa, certo? Aí ela volta para casa. Mal ela chega em casa, outro chamado do profeta. Porque Geazi disse para ele, olha, essa mulher, o marido dela é velho e ela não tem filho. Então ela deve ser estéril. O profeta não tinha percebido isso. Geazi, como era muito antenado, né? Antenado, né? Tem muita gente muito antenada. Tem muito Geazi por aí que consegue enxergar a vida dos outros bem. Misericórdia! É verdade. Então... usa esse dom pro bem, né? Então ele diz, pois vai chamá-la novamente para ministrar cura sobre ela, para Deus dar um filho a ela, porque o profeta tinha muita intimidade com Deus. Aí Geazi chama. Se você observar, quando ela chega, ela não entra no quarto, ela fica na porta. Prudente. Quer dizer, o homem chamou, ela foi, na mesma hora o homem chama de novo, né? E se o povo visse ela entrando na casa do profeta, já pela segunda vez, né? Então, a gente tem que ter cuidado, né? A gente nem pode fazer o mal, nem a aparência. Então, ela estava se preservando a imagem dela e do marido dela. Sim. E preservando o casamento dela. E a gente precisa ter esse cuidado. Preservar a nossa relação com o nosso esposo. Nós podemos ajudar, sim. Mas, contanto que a gente preserve a relação familiar. Sim. Então, pode falar. Continue, pode continuar. Pois é, então ela fica na porta, ela não entra. Aí ele lá de onde ele está, ele ministra sobre ela. E disse, daqui a 1 ano, tu abraçarás um filho. Mas ela foi na vigilância, viu? Que ela encontrou vitória. É prudente e vigilante no nome de Jesus. E aí vamos a algumas perguntas, já caminhando para o fim. E uma das perguntas tem dizendo aqui que a Dalu Nobre
Lu, a paz do Senhor, minha querida, que Deus abençoe, Manda pra tu, né? lhe enche de Pode falar. bênção. Lu, tudo bem, Uns querida? alôs Paz do aí. Senhor, as rosas do Saron, sejam As muito rosas em bem-vindas. peso, lindas, Estão todas aqui maravilhosas. antenadas aqui no Obrigada, podcast. obrigada. E uma das perguntas é essa: Irmã Socorro, qual é o maior desafio de liderar mulheres nos dias de hoje? Eita, irmã Socorro. Eu acho que o maior desafio é a gente ser dependente de Deus, tá? Porque quando a gente lidera, né, Lu? Lu, um abraço pra você, viu? Você é 10, viu? Ela é top, top, Você é top. top, você é top. Top de Jesus. Então, Lu é uma guerreira, viu? Lu é uma delas. Uma Glória Uma a delas Deus. com D maiúsculo, viu? Glória a Deus. Então, eu acho que o maior desafio na liderança de mulheres é ser dependente de Deus, certo? Porque a nossa tendência, quando as coisas vão dando certo, tudo bem. Mas quando a gente encontra dificuldade, tá? A gente quer resolver no grito, né? no braço. É. E nem toda causa a gente ganha no grito. Nem toda causa. Por exemplo, aquela mulher Ciro Fenícia, certo? Ela quis ganhar a causa dela no grito. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Gritando, 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 gritando. Jesus nem tchuiu pro grito da mulher. Os discípulos olharam para Jesus e disseram, manda essa mulher se calar, despede logo ela, né? Porque ela queria ganhar no grito. Só que mais na frente, Jesus, ela continua gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus olha para ela e diz, olha, eu não fui enviado a vocês, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, certo? E aí o que é que ela faz? Ela descobre que o grito dela não adiantava, que ela tinha que ganhar na adoração. Aleluia. Aí ela chega perto de Jesus e adora, né? Chega perto de Jesus e adora. Então, o grito, muitas vezes, não adianta. Agora, se você vai para os pés do Senhor, orando, 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 dependendo dele, Senhor, essa causa é tua. Senhor, essa irmã é assim, mas tu vai trabalhar e tal, essa situação é assim. E a gente vai. É ser dependente. O maior desafio é ser dependente. Quando você é dependente do Senhor, Deus lhe mostra, Deus trata com você, Deus lhe dá graça, né? Porque tem coisas que é fácil, tem coisas que só Jesus, né? Essa semana mesmo eu aconselhava uma irmã, uma líder de uma congregação, e ela dizendo que estava com dificuldade com uma certa irmã, que antes também, há alguns anos atrás, essa mesma irmã, eu tive dificuldade com ela, certo? E eu disse, minha irmã, o que você precisa fazer é entregar ela a Jesus, pronto. Entrega essa causa a Jesus, trate bem, cuide, né? Eu sempre digo assim, às vezes eu digo assim para as irmãs, quando você vê alguém que é insubmisso, que fala mal de mim, dura serviço. que fala mal de mim, que é duro e tal, aí me fale, mas não é para mim. É para eu orar. É para me querer essa irmã mais perto de mim, sabe? Porque à medida que a gente vai chegando perto, a gente vai se conhecendo, sabe? Às vezes aquilo é uma forma de defesa. Você que é psicóloga sabe. Uhum. Às vezes a pessoa, ela assim, explode, ela é dura, ela é insubmissa, às vezes é uma forma de defesa. Certo? Mas no momento que a gente começa a conhecer a pessoa, né? Aí eu gosto de saber, porque aí eu chego, eu abraço, sabe? Não é que eu abraço
Só as que falam mal, não, Dá né? uma mansana. Porque na fera, realidade né? eu não sou muito dada, vocês sabem muito bem que eu não sou Amansando a muito fera. dada a abraçar, não. Mansana fera. Eu não sou muito dada a abraçar, não. É mais por minha forma mesmo. Mas essas pessoas, Tem a sua linguagem de amor, né? eu faço questão de abraçar, Agora todo mundo que eu for abraçar vai perguntar, será que é porque? Mas não é por isso, não. Estão falando de mim, então Mas é assim, então, Irmã o Socorro. desafio mesmo é ser dependente. Glória a Deus. Só ser dependente. Sei que a senhora já deu a resposta aí bem forte. Tati, vamos só falar aqui das guerreiras. Das Elas guerreiras. estão aqui Então, chateadas. vixe, porque não nós deu um falamos alô? só do Rosa de Sarão e não citamos as Tem guerreiras. algumas guerreiras aí? Guerreiras do Glória aí, a as guerreiras do Deus. Sinai. Pai do Senhor, mulheres de Deus. Paz Ô, do glória. Senhor. Irmãos, só lembrando aqui que esse gostinho aí que vocês estão, esse privilégio que vocês estão tendo de estar ouvindo a nossa irmã Socorro de Maria ao vivo, é só aqui, viu? Mas só que a entrevista na íntegra vai ser lá pelo canal da IEADEM, certo? Então vocês não podem deixar de assistir, porque vocês vão ver vocês lá também, fazendo as perguntas, a gente falando o nome de vocês. Vamos citar o nome de algumas pessoas para não ficarem tristes? Vamos Diz lá, aí, a Gisele. irmã Cleide, a irmã Midian Felipe, a irmã Lu Nobre, a irmã Ana, a irmã Eveline. Rafa, a irmã Eveline, a irmã Regiane, Irmã a Janaína, irmã Raquel. Raquel Pimentel, Tem várias. A Rosa de Jáfia. Saron. Rosa de Saron e Guerreiras do Sinai. Tem guerreiras na trincheira. tem muitas rosas, não tem? Estão Tá aqui. florido. Inclusive, tem um aqui que perguntou, que aí a gente finaliza. Quem é essa Cleide? A Cleide tá aí? Cleide está aqui Glória a também. Deus. Linda, maravilhosa. Cleide Acabou Paiva, de é? um acenar. Cleide Quem é essa que Paiva. acenou? É a Zafinati. Eita, que nome bonito, Que nome Zafinati. lindo. Tem uma pergunta aqui que ela fala: depois de quanto tempo a mãe da senhora confessou a Jesus? A minha mãe não é evangélica ainda. Não é. Ai, Meu que pai confessou Jesus pertinho de falecer, né? Porque veio morar comigo. Minha mãe não é evangélica ainda. Na minha casa são 7 irmãos, 7 filhos, né? Então, 2 deles não são evangélicos. Já até confessaram Jesus, mas não permaneceram. Mas hoje, a minha mãe, assim, na visão dela, nós estamos certos, né? Ela também está certa. Sim. Mas a gente está certo. Mas a gente precisa orar por ela, né? Sim. Vamos lá. Gente, a gente tá chegando no fim. A gente é inimigo do fim, mas a gente tá chegando no fim com um gostinho de quero mais. E já convidando ao vivo para nossa irmã Socorro de Maria estar no nosso podcast. No Tati Podcast. Mas hoje nós estamos no podcast Eu Sou Uma Delas. Aqui você ouviu testemunhos, ouviu palavras, foi edificada através da palavra da nossa irmã Socorro de Maria, né? E você também é uma delas. Quem sabe você pode estar aqui também falando o seu testemunho até a nossa festa. Irmã, nos bastidores a senhora falou, né? Nos deu a resposta. Essa festa é a nível de campo? Explica aí para as pessoas, porque esse nosso vídeo vai ser em todo o campo e eles querem entender. Explica aí. Pronto. Na realidade, no nosso cronograma de trabalho das mulheres de Messejana, da Unisadem, nós temos os nossos cultos gerais, que eles acontecem na terça-feira de cada mês. E cada um desses cultos gerais, a gente, ele é temático, Sim. né? Quase todos, na maioria, né? Então, por exemplo, o aniversário do Rosa de Saron, a gente coloca sempre na terceira terça, né? A gente comemora na terceira terça, que é o dia do nosso culto geral. Então, a festa é a nível de campo, né? É toda a igreja, todas as mulheres. Mas só que a festa vai acontecer somente, preste atenção, a festa só vai acontecer em maio. Qual dia, irmã Socorro? Maio. Qual dia? Maio. A data? Data aí, terceira terça de maio. Maio, olha aí, para ela falar terceira direitinho. terça. 8 a 16 de maio.
Eu acredito que é 18. 16 de maio. 16? 16 de maio. 16 de maio. 16 de maio. Pronto. Isso. 16 de maio. 16 de maio. Aí, geralmente, a gente faz a festa 16 de maio à noite e 17 à tarde. No ciclo de oração. Sim. A gente faz uma festa Encerrando lá, de né? 2 dias, E quem vai estar nessa festa vai ser uma irmã que ela é cantora e pregadora. Rafaela? Rafaela. É, né? É hoje que eu vi o nome, Rafaela. Então, ela canta e prega, certo? Rafaela Lima, né? Ela é esposa de pastor, é uma mulher muito usada por Deus, tem um testemunho muito bonito, assim, uma pessoa que Deus tem abençoado, tem usado muito na palavra, tá certo? É muito, muito, muito animada, esse estilo pentecostal mesmo, e louva, tem uma voz muito bonita. Então, a gente achou por bem convidá-la para estar conosco, que é a primeira vez que ela vai estar na nossa igreja. Mas é 15 e 16 de maio. Amanhã, que é terceira terça também, certo? É nosso culto geral de mulheres, tá? E eu gostaria de convidar todas vocês para estarem conosco amanhã, que vai ser uma benção. Quais os cultos da local do Rosa de Saron? As terceiras? Bom, todas as congregações, elas têm uma programação de culto local, Sim. certo? Que é na primeira, isso falando de congregação, nossa igreja tem 64 congregações. Então, cada uma dessas congregações realiza seu trabalho local na primeira terça-feira de cada mês, tá? Sim. Na segunda terça-feira, está reservado para o trabalho setorial de mulheres. Setorial. Então, se faz um trabalho setorial. Geralmente, é festa de local daquela congregação onde está acontecendo o culto setorial. E na terceira terça é o nosso culto geral. Então, Irmã Socorro, a Rosa de Saron, ela já veio da infância, adolescência, juve, agora tá chegando na terceira idade, 41 anos. tá longe ainda. 41 anos. Tá longe É ainda. sério, Brasil? Irmã, terceira idade. Como foi a melhor idade? Desculpa, gente. A melhor idade. Acho 41 bom, anos, gente, de Rosa de Saron. É muita bênção, é muito desafio, não foi não, irmã Socorro? É muito desafio. 41 anos de Rosa de Saron. É muita vitória. E esse dia 16 de maio, 17, vai ser comemorado esses 41 anos de Rosa de Saron. 41 anos de Rosa de Saron. 41 anos de louvor. E é interessante que o Rosa de Saron, quando eu conheci o Rosa de Saron, ele tinha 12 mulheres. Olha aí, na adolescência. 12 mulheres. Hoje acho que está com 120, mais ou menos, né? Eita, glória. Vixe, local. Glória a Deus. 12 mulheres. Isso e vinha mulheres de longe, né, para participar. Mas hoje está um conjunto abençoado. Glória Pra a de Deus. Né? A glória de Deus. Glória, tu quer falar mais alguma coisa, irmã? Eu gostaria só de agradecer e dizer que a senhora pode não achar uma inspiração em algumas mulheres na Bíblia. Mas eu tenho uma admiração muito grande pela senhora, sabe? Não é que eu não acho inspiração, assim. Eu não acho inspiração somente em uma, entendeu? Sim. Quer dizer, Várias. cada uma nos ensina alguma coisa, Sim. entendeu? Cada uma. E eu gostaria de externar que eu admiro a senhora, eu admiro o jeito que a senhora prega, o jeito que a senhora lida com as rosas, né, de Saron, as guerreiras. A gente tende a aprender muito com a senhora, isso é fato. E a gente gostaria só de agradecer pela senhora estar aqui disposta, disponível. Assim, a gente é que agradece, na realidade a gente tá só aqui querendo acertar, né? Externar, né? Ontem eu conversava com a moça que me procurou, ela não é do nosso ministério, aliás, ela nem é aqui do Ceará, não é nem do Ceará, ela estava aqui porque o marido veio a serviço, e ela me procurou para conversar. E eu disse para ela assim, olha, a gente está aqui querendo acertar, né?
Então, a gente está aqui querendo acertar, pedindo a graça de Deus para fazer alguma coisa para o Senhor, né? Tanta Sim. coisa para se fazer, e a gente precisa da graça, da sabedoria do Senhor, para tentar acertar, tá certo? E é só com Ele, é só nele. Gostaria de pedir, mas antes de eu fazer o agradecimento, para a irmã Socorro dar uma última palavra para essas mulheres. Deixa Deus te usar aí, eu tenho certeza. Deus já usou para mim, para vocês, mas com tudo que foi falado aqui, deixa uma palavra para essas mulheres que estão nos ouvindo aí, irmã Socorro. Uma palavra de reflexão para elas. Eu lanço mão aqui do tema oficial, eu sou uma delas. Não especificamente no que se refere simplesmente, né, à contribuição financeira do que Sim. trata o tema. Isso é só um item, certo? Deus precisa de você. Deus precisa de você em todas as áreas. Eu lembro que o meu maior conflito, um dos meus conflitos, quando eu aceitei Jesus, é porque eu era muito ocupada, porque eu trabalhava à noite e eu estudava de dia, eu passava o dia na faculdade e trabalhava de noite. Eu não tinha tempo de ir para os cultos, apenas na noite que eu estava de folga, do plantão noturno. Então, eu não tinha tempo de ir para os cultos e eu tinha que cumprir com a minha responsabilidade de estudante, né? Eu tinha que concluir aquele curso que eu tinha começado. E eu não tinha tempo. Não tinha tempo. E esse era um conflito que eu tinha. Senhor, eu quero ter tempo, né? Eu quero ter tempo para ti, e eu não tinha tempo. Depois, eu casei, aí o tempo ficou mais curto. Sim. Aí depois que eu casei, logo um ano e 2 meses depois, né? Casei em fevereiro. Em abril do ano seguinte, estava nascendo o Luiz Fernando. Quer dizer, aí eu tenho, e ainda na faculdade, trabalho, faculdade, marido, casa, filho, certo? E cadê o tempo pro Senhor? Cadê o tempo? Mas eu queria encontrar tempo. E eu disse, Senhor, a única coisa que eu posso fazer é orar. Então eu me dedicava à oração. Porque orar eu podia orar em qualquer canto. Mas eu estava antenada com a obra. Eu não estava isolada. Quando eu tinha qualquer chance, eu corria para dentro da obra, para dentro do trabalho, para a igreja, para buscar o Senhor, para saber o que estava precisando, como eu podia ajudar. E aí, eu lembro que quando eu tive o meu primeiro bebê, eu aproveitei a licença maternidade, eu aproveitava as licenças maternidade para me enfiar mais ainda dentro da obra. Eu desmamava o bebê, deixava o bebê, o leite dele. Eu não tô ensinando isso. Eu tô dizendo que eu fiz assim. A realidade que certo? Aconteceu com você. Porque eu tinha tanta vontade de fazer para o Senhor, que eu disse, Senhor, eu vou aproveitar. Então, eu combinava com as visitadoras, passe aqui que eu vou com vocês. Aí eu desmamava e eu saía com elas, visitando, e deixava as refeições do bebê para que ele pudesse ser alimentado. E eu ia visitar com elas, certo? Eu lembro, eu sempre conto esse episódio, talvez você que escuta já ouviu isso, que um dia elas chegam, eu era tão ansiosa para sair, né? Eu já até contei lá no Rosa de Saron, que eu arrumei meu cabelo assim rapidamente, e a irmã olhou para mim e disse, não, pode pentear o cabelo que a gente espera. Porque foi delicado. Eu tinha muita vontade, certo?
E uma vez na igreja, era um culto de mulheres, aí o pregador disse assim, quem quer se entregar para o serviço de Deus? Aí eu vim com o Luiz Fernando no colo, né? Bebê, recém-nascido. Meus partos todos foram cesárea, mas eu só fiquei em casa 3 semanas. Com 21 dias, eu já estava congregando. Certo? Aí eu fui na frente do apelo com o Luiz Fernando no colo. A irmã que estava dirigindo o culto olhou para mim e disse assim, com esse bebê, como quem diz, essa aí não dá não, viu? Mas mal ela não sabia o que estava dizendo. Né? Então não é a desculpa do falta de tempo, é falta de disposição, né? É disposição, então faça para o Senhor, seja uma delas. Seja disponível. Seja uma que possa né? se colocar a serviço de Deus para fazer aquilo que Deus sempre tem uma chamada para você. Sim. De alguma forma nós podemos oferecer algo para o Senhor, né? A irmã acabou de falar que não tinha o tempo, né? Mas havia um desejo. Eu acredito que quando há um desejo, o Senhor nos proporciona esse tempo. Então, eu acredito que tem que haver esse desejo, né? Então, o que nos falta, às vezes, não é o tempo, é a disposição. Com certeza. É a vontade de cooperar, de somar. Eu não posso estar direto, mas de alguma forma nós podemos contribuir de alguma forma para nos se tornar uma delas. Irmãs, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todas as irmãs que estão aqui conosco no nosso Instagram. Só lembrando, não deixa de conferir lá no canal da IADM. Esse vídeo todo na íntegra vai ser lançado lá, certo? Mais uma vez, muito, muito obrigada a todas as irmãs. Começa a compartilhar lá o link quando for lançado. Irmã Socorro de Maria, o que eu tenho para falar é só agradecer ao Senhor, né? A Gisele falou tudo que eu ia dizer. Ela copiou, viu, irmã? Ela pegou Mas da eu cópia. Posso dizer um pouquinho mais, só um instante. Só um instante. Deixa eu só elogiar. Tá, termina de Foi uma elogiar. benção. Então, assim, eu convido você pro próximo, né? A gente vai ter um próximo. A nossa próxima convidada, né? Vou deixar em off, a gente vai lançar lá no grupo. Já tá marcado com ela. E mais uma vez eu quero agradecer a Rosa de Saron, essas mulheres guerreiras, essas mulheres que estão disponíveis para o Senhor. Tudo que a irmã fala, né, elas estão ali em prontidão para ajudar. A gente falou sobre o podcast e elas agarraram e viram uma oportunidade desse nome que é tão lindo ser proclamado através de atitudes, de testemunho, que outras pessoas serão edificadas. Irmã Socorro, muito obrigado. Eu admiro muito a senhora, então, né, não adianta muito falar. Eu admiro muito. Às vezes eu fico assim, né, olhando, eu disse, Senhor, quando eu crescer eu quero ser igual a senhora. Então, assim, que Deus abençoe muito, muito, muito. Muito, assim, muita saúde, muitos anos de vida, que eu quero, assim, poder... Estou tendo o privilégio de estar mais próximo da irmã agora, né? E eu quero ficar mais tempo dando trabalho assim. Mas, irmã Socorro, muito obrigada. Também. Deus abençoe a sua vida. E para nós foi uma honra a senhora sair. Eu sei que a senhora tem muito trabalho, mas em ter a disposição de vir para cá, eu tenho certeza que o Senhor vai recompensar a senhora. Muito obrigado, de verdade. Fala, mulher. É só para edificar a fé de muitos, né? A Socorro, ela diz o seguinte, gratidão à irmã Socorro, em exemplo da irmã Socorro, ela fez enfermagem, começou com técnico em enfermagem e depois estudou para ser enfermeira com a inspiração que a nossa pastora dedicou ao Senhor. E ela pegou para ela a bênção e fez também enfermagem por conta. A irmã Socorro, exatamente. Ela está mandando vários recadinhos Sampaio, aqui. E disse que a senhora ajudou abrindo as portas da sua casa. E ela não esquece. E ela disse que fez um curso técnico de enfermagem. Hoje é formada em 2 empregos. Em alusão a esta mulher que se dispôs a ser uma delas. E fez muitas outras junto com Jesus, porque Jesus é em primeiro lugar, que se dispuseram a ser também uma delas, né? Uma dessas pessoas disponíveis, essas pessoas que possam fazer o ID do Senhor com afinco, o ID do Senhor com presteza, o ID do Senhor com dedicação. Claro que não esquecendo
do maior ministério que foi feito à mulher, que é o ministério do lar, o ministério da família, o ministério de que o Senhor nos fez para sermos ajudadoras, né? E a característica é servir. E esse servir foi dado desde o início e finalizada com Maria, para vir o nosso Salvador através dela. Disseram assim, ó, quer agradar a irmã Socorro de Maria? Faz a obra de Deus, hein, mulher? É verdade mesmo. É um jargão. Pô, irmã Eveline, quer agradar a irmã Socorro? Verdade. Faça a obra. Irmã, você é uma Exatamente. inspiração para todas essas mulheres. Que Deus abençoe a vida de trabalhar vocês. me agrada. Vamos Dá uma paz do irmã. Senhor, vamos já trabalhar. Estamos, assim, ansiosos pro próximo, vai ter o próximo, em nome de Jesus. Este foi o primeiro, até a nossa festa, as expectativas estão a 1000, eu acredito, né, que o Senhor Sempre vai... nas segundas. Eu acredito que sim, de acordo com a disponibilidade das irmãs, né? Então, assim, que Deus abençoe mais, fica com Deus e até o próximo. Dá um alô, irmã Socorro, dá um alô pras câmeras, um alô pra ali, pra Pronto. lá. Com prazer, embora eu não esteja lhe assistindo, né? Mas é você que está nos assistindo. Mas é um prazer ter vocês conosco aqui nesse podcast. E eu creio que essa ideia veio do céu, tá? Em nome de Eu Jesus. só quero agradecer aqui a oportunidade e dizer para Socorro, viu, Socorro, você que nos mandou a mensagem, que venha para o nosso culto, que eu tô com saudade de você, que eu nunca mais lhe vi. Exatamente. A paz do Senhor, gente. Fica com Deus, em nome de Jesus, que Deus Paz possa do abençoar Senhor. grandemente a sua vida.